do Salmo de número 89. Nós leremos os 7 primeiros versos. Salmo 89. Salmo 89 diz assim a palavra de Deus: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu as confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Oremos. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome. Tal como o salmista, o desejo do nosso coração é cantar para sempre as misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nós. Que nós saibamos proclamar a tua bênção, a tua salvação, a tua glória para todo sempre, Pai. Ensina-nos a fazer isso. Ajuda-nos a reconhecer a tua grandeza e a tua bondade. Pedimos a tua bênção essa noite. Que o Senhor venha se fazer presente em nosso coração, de modo que tudo que nós fizermos aqui seja para a glória do teu nome. Esteja conosco nos nossos louvores, nas nossas ofertas, nos nossos pensamentos. Tudo, Deus, seja para a honra e glória do teu nome. Ensina-nos a reconhecer a tua grandeza e majestade. Sabemos que o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso. Venha até nós através do teu Espírito e mude, Senhor Deus, a nossa forma de pensar e viver. Através de Jesus Cristo, nós temos a verdadeira alegria e a salvação que só Ele pode nos dar. Muito obrigado por isso. Nós queremos reconhecer tudo isso, dizendo e agradecendo no nome santo dele, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, nós vamos cantar louvores ao Senhor. Eu convido aqui à frente o Ministério de Música. Aproveite esse momento para exaltar e glorificar esse Deus tão bom e maravilhoso. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter um momento de oração em favor dos candidatos ao batismo, né? Pessoas que já professaram a fé em Jesus Cristo e agora vão passar pelas águas, representando um novo nascimento, um compromisso agora com a igreja, não é isso? Então vamos orar por essas pessoas e também pelos ministérios da nossa igreja. Eu vou convidar aqui à frente o pastor Jade, ele vai fazer essa oração e nós vamos acompanhá-lo, né, no mesmo espírito. Que o Senhor abençoe essas pessoas e também abençoe a nossa igreja. Amém. Ó Santo Deus, nós nos dirigimos a Ti nessa noite, gratos por mais oportunidade que temos de nos reunirmos aqui para cantar louvores a Ti, para reconhecer mais uma vez Tua grandeza, Tua bondade, Tua fidelidade sobre o Teu povo. Ó Senhor, temos visto o Senhor operar de muitas formas aqui, mas nos alegramos especialmente em saber que pessoas se renderam aos pés de Cristo e reconheceram Ele como seu Salvador e agora desejam publicamente professar sua fé através do batismo. Ó Senhor, que esse seja só o início de uma longa jornada de fé, de alegria, de contentamento, de aprendizado, Senhor Deus, de comunhão com o Senhor. Ó Deus, quantas são as bênçãos daquele que o Senhor escolhe para si. Por isso, rogamos que o Senhor fortaleça a fé dos nossos irmãos, que eles continuem firmes no caminho do Evangelho de Jesus Cristo, que eles possam sempre lembrar de quem os salvou e de que não tem mérito algum, para que possam sempre ter o coração grato a Ti, cada um de nós, sempre pelas Tuas bênçãos sobre nossa vida. Senhor, nós colocamos diante de Ti também os ministérios da igreja, ministério de música, ministério das crianças, dos homens, mulheres. Quantas são as áreas, Senhor, que o Teu povo tem atuado aqui, buscando servir sempre a Ti e ao nosso próximo. Que o Senhor dê todo o ânimo necessário, toda a sabedoria nas decisões difíceis, que o Senhor possa nos fazer experimentar um novo tempo no ano que vem, onde iremos celebrar os 60 anos de nossa igreja com muita alegria, Senhor Deus. Continua capacitando os líderes de cada ministério, colocando novas pessoas para também poderem integrar, somar forças e florescerem com os dons que o Senhor tem colocado. Que cada membro da igreja encontre o seu lugar nessa seara. Nós oramos a Ti, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidá-los a ficar de pé mais uma vez, para a gente fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Muito conhecido, até decorado por alguns. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse verso resume todo o Evangelho. É por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor nos amou primeiro, a ponto de dar o seu único Filho para que nós não morrêssemos, mas em Cristo Jesus tivéssemos a vida eterna. Vamos louvar a Deus por tamanho feito, tamanha graça. Ti, alimento.
sobre as trevas. Fala, ó Deus, dá-nos mentes sãs pra compreender teus propósitos. São fiéis desde a criação, que ecoarão para sempre. Pela graça vamos permanecer, nossa fé em ti manteremos. Fala, ó Deus, teto a igreja ouvir e tua glória encher toda a terra. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Convido aqui à frente o irmão Thales Araújo, uma bênção na nossa igreja. Está com a missão de trazer a palavra a nós. Deus abençoe, meu irmão. Deus nos abençoe como igreja também na recepção da tua palavra. Boa noite, irmãos. É sempre muito bom servir a minha igreja trazendo a mensagem da palavra. Sempre é muita alegria. E hoje eu queria pensar com os irmãos acerca da vida de um homem, de um jovem pastor que dedicou a sua vida pela causa do Evangelho, que é Timóteo. E apesar dos muitos textos que a gente tem sobre Timóteo na Bíblia, né, sobre 2 livros que temos, 2 cartas escritas que temos para ele, eu queria me concentrar na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, diz assim, a versão que eu vou ler é a Nova Almeida atualizada, mas os irmãos podem ler na versão que os irmãos têm aí. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfaltados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos sobre como Timóteo é um exemplo de fé prática em um mundo de impiedade. E como isso pode ser também trazido para a nossa realidade hoje, para a igreja em que nós estamos e para o mundo em que nós estamos. A segunda carta a Timóteo foi escrita por volta de 65, 67 depois de Cristo, aí por volta desse tempo, quando Paulo estava preso em Roma pela segunda vez. Paulo já havia sido preso numa vez anterior e agora ele estava preso novamente. Essa carta é muito importante, muito significativa, porque são as últimas recomendações que Paulo dá a Timóteo antes do apóstolo morrer no martírio. Nós devemos lembrar que Paulo foi martirizado por conta do Evangelho e aqui Paulo está nos seus momentos finais, dando as suas últimas instruções a Timóteo. E além dessas recomendações serem para Timóteo, a intenção de Paulo é que elas fossem lidas para um círculo maior de cristãos, como a gente vai ver no capítulo 4, versículo 22 dessa mesma epístola. Paulo tinha a intenção de que toda essa epístola fosse lida para um círculo maior de cristãos. No capítulo 1, então, dessa epístola, só para a gente contextualizar e entender como é que nós chegamos no capítulo 3, Paulo aconselha Timóteo e relembra a situação em que ele está, que é a situação, ele, no caso, Paulo, a situação de preso por causa do Evangelho. Então, nós temos um apóstolo preso, que relembra a Timóteo toda essa angústia em que ele está passando, e já começa ali, então, apesar de preso, a aconselhar o jovem pastor Timóteo. E aí, no capítulo 2, ele vai continuar esse aconselhamento, lembrando que Timóteo deve ser um bom soldado de Cristo e um obreiro aprovado. Nós devemos nos lembrar de que essa não é uma recomendação para que Timóteo se torne isso, mas para que ele continue sendo isso. Timóteo, como um pastor, já tinha as qualificações necessárias para exercer o seu ministério. Então, essa carta ela é uma espécie de rememoração que Paulo faz a Timóteo quando diz essas últimas coisas para ele. E tudo isso vai encaminhar o assunto para o capítulo 3. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai construir uma comparação entre o caráter dos ímpios e uma comparação entre o caráter de Timóteo, que representa um caráter cristão. E não só sobre o caráter dos ímpios e de Timóteo como representante dos cristãos, mas também da maneira como os ímpios e os cristãos procedem ou devem proceder. Iniciando agora pelos capítulos, ou melhor, pelos versículos de 1 a 5, a gente consegue vislumbrar o caráter dos ímpios. Uma parte, né, uma perícope desse capítulo muito, talvez, incômoda de ler pela série de coisas que Paulo vai falar que os ímpios fazem. A gente tem ali uma lista extensa e um pouco assustadora, né, de adjetivos que Paulo vai utilizar para descrever o caráter dos ímpios. E Paulo vai falar no versículo 1 que nos últimos dias isso iria acontecer. Isso não quer dizer que isso é uma coisa que está restrita somente ao que a gente tem na nossa mente como os dias do Apocalipse, os ultimíssimos dias, se é que os irmãos me permitem usar um neologismo, né? Na verdade, os últimos dias são aqueles que estão compreendidos entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Primeiro advento, que nós celebraremos dentro de menos de um mês, e o seu segundo advento, que ainda acontecerá. Então, esses últimos dias falam, na verdade, né, Calvino mesmo vai dizer que o apóstolo inclui a condição universal da igreja cristã. Então, os últimos dias são os tempos da igreja. Isso quer dizer que no passado, antes do primeiro advento de Cristo, as pessoas não agiam dessa forma? Não, as pessoas agiam dessa forma. Mas a intensificação dessas atitudes e a maneira como essas atitudes vão ser colocadas contra o evangelho são algo para chamar a nossa atenção. Então, a gente pode dizer que os últimos tempos são os nossos. Nós estamos nos últimos tempos, nós vivemos os últimos dias. Por quanto tempo nós os viveremos, nós não sabemos. A gente espera que por pouco, né? Só mais um pouquinho. Mas nós estamos nos últimos dias. E essa é uma época de florescimento do mal justamente em oposição ao evangelho. Que é uma coisa que a gente não vê só na época de Paulo, enquanto ele estava prestes a ser martirizado, por conta dessa oposição ao evangelho. Uma coisa que a gente vê nos dias de hoje.
A oposição ao evangelho está por todos os lugares, por todas as partes. Ela pode ser explícita, né? Ela pode ser uma política de Estado declarada, como a gente vê em alguns países, como o exemplo da Nigéria, que atualmente tem vivido um genocídio terrível de cristãos. Ela pode ser velada, como nós temos, por exemplo, no nosso país, através de uma cultura que incentiva a hostilidade ao evangelho, através da TV, através de filmes, através dos discursos que são feitos, através do que se diz na internet. Então, esse mundo hostil, cheio de impiedade, que tem uma hostilidade crescente contra o evangelho, parte de um pensamento que as pessoas têm de que elas simplesmente não precisam de Deus. O próprio coração do homem acaba sendo a maneira, né, mais feroz e mais voraz de consumir o próprio homem para que ele cometa a impiedade. E nesse pensamento secular, nessa cultura hostil ao evangelho, as pessoas tentam arrumar desculpas de que, na verdade, o coração do homem não é tão mau assim. Rousseau, por exemplo, dizia que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Então, para ele e para muitas pessoas que seguem o seu pensamento, conscientemente ou inconscientemente, todo mundo nasce bom e é a sociedade que vai corromper as pessoas. Mas quem será que corrompeu a sociedade? John Locke dizia que o homem era produto do meio. Então, ele vai dizer que, na verdade, as atitudes do homem são refletidas através do ambiente em que ele está. Marx, por exemplo, dizia que o mal era fruto da exploração que existia sobre o homem. Então, para ele, as pessoas eram más porque elas eram exploradas por alguém de uma classe superior. Porém, não é isso que a Bíblia diz. A verdade acerca do homem está lá em Romanos 10, de 11 a 12. Eu queria pedir permissão aos irmãos para a gente ir lá rapidinho em Romanos 10, de 11 a 12, e depois também ler o versículo 23. Porque a Bíblia vai dizer para a gente a verdade acerca do coração do homem e por que esses homens que Paulo cita são tão impiedosos. Romanos 10, versículos 11 e 12, e depois o versículo 23. E aí vai dizer assim, começando pelo versículo 11. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se encontram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não importa muito para a gente o que disse Rousseau, não importa para a gente o que disse Locke, Marx, não importa para a gente o que dizem todos os filósofos ou todas as filosofias e religiões do mundo. O que importa para a gente é o que a Escritura diz, o que a palavra diz. E a palavra diz que o mal nasce no coração do homem. Então, esses tempos difíceis de hostilidade ao evangelho acontecem por conta da própria condição de hostilidade que já está dentro do homem, da sua própria condição de rebelião. E aí, a partir do versículo 2, Paulo vai apresentar para a gente os pecados cometidos pelos ímpios nas atitudes reprováveis que eles têm. A gente pode listar aqui algumas condutas reprováveis, vamos dizer assim, direcionadas a determinadas áreas da vida. Por exemplo, a gente tem listados alguns pecados que nós, ou que os homens ímpios cometem contra eles mesmos, né? Por exemplo, eles são egoístas, são jactantes. O que isso significa? São arrogantes sobre si mesmos, acham que são alguma coisa a mais do que são, têm confiança na sua própria arrogância. Jactância é uma forma de orgulho. Sem domínio de si, né? Então são pessoas que não conseguem se controlar. A própria arrogância também é listada. E a gente também tem pecados contra o próximo, né? Eles são implacáveis. Esses homens ímpios são caluniadores, cruéis, traidores, atrevidos, inimigos do bem. Pecados contra Deus, porque eles blasfemam, eles são ingratos, eles são irreverentes, eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pecados contra a família, eles são desobedientes aos pais, eles são desafeiçoados, ou seja, eles são pessoas que não têm afeição, que não conseguem ter amor, que não conseguem ter afeto. E o pecado em relação ao dinheiro também, são avarentos, né? Que também a avareza é uma forma de egoísmo e de idolatria, não é verdade? E também logo um pecado contra Deus.
Já no versículo 5, depois de a gente analisar o que vai ser dito dessa lista nos versículos 2 a 4, Paulo vai afirmar que esses homens têm uma aparência de piedade. Ou seja, eles fingem ser piedosos e religiosos, mas eles não são. Então, a grande coisa aqui não é apenas o pecado que esses homens cometem, mas a maneira como eles cometem, porque eles fazem isso de forma a dar uma aparência de piedade. Então, eles, nas suas intenções e nas suas atitudes, são maus, mas na sua aparência, na maneira como eles tentam se comportar perante os outros, eles se fingem de piedosos e religiosos. E é muito importante a gente entender que isso não é uma coisa restrita somente àqueles que rejeitam o evangelho de maneira explícita. Muitas vezes, dentro do próprio cristianismo, nós temos pessoas que agem dessa maneira, agem como ímpios. E é justamente aí que nós temos que ter um maior cuidado. Muitas vezes a pessoa se declara cristã, está dentro de uma igreja, como um membro de uma igreja, ou até mesmo se declara como um líder cristão e como um pastor, bispo, apóstolo, tem tanto nome hoje, né, que a gente nem consegue dizer todos, que eles inventam. E aí, a partir disso, isso vai causar um escândalo para o evangelho. Então, essa falsa aparência de piedade também é um tipo de hostilidade ao evangelho, porque isso escandaliza o evangelho. Eu acredito que todos os irmãos aqui já ouviram alguém falando uma frase nesse sentido. Eu não gosto de crente porque crente é tudo isso, é tudo aquilo, né? É isso, é aquilo outro, faz isso, né? Por quê? Porque nós estamos num mundo em que esses ímpios se infiltraram dentro da igreja, se infiltraram dentro do rebanho do Senhor. E nós precisamos ser vigilantes, como Paulo vai ensinar a Timóteo. Então, a recomendação paulina, né, para Timóteo é que, primeiro, ele faça um diagnóstico dessa falsa religião. Isso ainda no versículo 5. Ou seja, ele precisa saber, ele precisa conhecer o que é a falsa religião e saber diferenciar a falsa da verdadeira. É uma coisa que nós precisamos exercitar muito. Muitos, no meio cristão, às vezes, não buscam a instrução da palavra de Deus e acabam sendo pegos por esses tipos de pessoas ímpias que têm uma aparência de impiedade. E a segunda recomendação, logo após fazer o diagnóstico da falsa religião, o que Timóteo deve fazer é justamente se afastar dessa falsa religião. Não é que Timóteo estivesse flertando com alguma falsa religião. Volto a dizer, Timóteo era um exemplo, como nós vamos ver aqui. Mas aqui Paulo está reforçando esse ensino, até porque nós vimos que é um ensino que Paulo deseja que seja lido para um grupo de cristãos, para toda uma comunidade de cristãos. Então, é bom que esse ensino seja reforçado. E aí nós vimos, então, acerca do caráter dos ímpios. E agora nós vamos olhar um pouquinho nos versículos 6 a 9, sobre o procedimento dos ímpios, ou seja, como que eles agem tendo esse caráter. Qual é a atitude desses ímpios enquanto exercitam esse caráter ruim? Então, esses versículos vão justamente tratar da maneira como os ímpios se infiltram entre as pessoas para espalhar as suas mentiras. Nos versículos 6 e 7, os falsos religiosos naquele contexto entravam nas casas e pouco a pouco introduziam as suas ideias enganosas. Então era uma coisa bem prática mesmo. Eles iam nesses lugares, eles iam nos lares das pessoas e ali se infiltravam com essa aparência de piedade, com essa aparência de que eram pessoas corretas e ali enganavam as pessoas, introduziam suas ideias enganosas. Então, os alvos principais naquele contexto eram justamente as mulheres. Por quê? Porque elas ficavam em casa e porque elas não possuíam instrução formal. Aliás, poucos homens também possuem instrução formal, mas as mulheres, é seguro a gente dizer que quase que a totalidade delas não possuem instrução formal. Então, baseados nisso, eles se infiltravam nas casas dessas pessoas. Alguns comentaristas, alguns reformadores vão até dizer que isso é um pouco a semelhança do que a serpente fez com Eva, né? Ela primeiro tentou Eva na ausência de Adão para introduzir ali as suas ideias enganosas. Esses mestres faziam a mesma coisa. Eles primeiro seduziam as mulheres das casas com as suas ideias e elas, por conta dos seus próprios desejos, acabavam
deixando-se levar por eles. Hoje, nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos como essas pessoas que recebiam os falsos mestres em nossas casas. É claro que hoje em dia, graças a Deus, ninguém vai chegar literalmente... Aliás, tem gente que faz isso, né? Mas quase ninguém vai chegar literalmente batendo na sua porta anunciando o ensino falso. Quase ninguém. Mas eles têm outros meios de fazer isso. Nos anos 90, 2000 era a TV, atualmente é a internet junto com a TV. E isso vai se filtrando perigosamente. Perigosamente. E a partir disso, muitos cristãos têm sido seduzidos do mesmo modo como aquelas mulheres de quem Paulo falava. Nos versículos 8 e 9, além deles levarem os seus falsos ensinos de forma sorrateira, eles também são demonstrados como pessoas que têm aversão à verdade. Paulo aqui vai comparar esses ímpios, esses falsos mestres, que têm uma aparência de falsa piedade, com Janes e Jambre. Não precisa procurar na Bíblia, esses nomes só estão na Bíblia aqui. Janes e Jambre eram, de acordo com a tradição judaica, e Paulo era um bom conhecedor da tradição judaica, acredito que o melhor de todos os tempos, eram os magos de Faraó, na ocasião do Êxodo, na ocasião em que o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. Então, esses homens fizeram parte da resistência que Faraó organizou em deixar o povo hebreu ir embora da escravidão. Eles eram magos, eles eram sacerdotes, eles eram pessoas responsáveis ali pela prática religiosa da realeza egípcia. E, assim como eles tentavam enganar o povo, eles também tentavam fazer isso de uma forma a performar os mesmos milagres e sinais, ou melhor, tentar performar os mesmos milagres e sinais que Deus fazia pela instrumentalidade de Moisés. Então, eles viam uma coisa acontecendo e eles iam lá e davam um jeito, um truque para fazer aquela coisa acontecer. E hoje existem muitos falsos mestres que também resistem à verdade de Deus e operam falsos sinais para também enganar o povo. Então, a gente vê que não era uma coisa restrita ao contexto do Êxodo, na libertação do povo hebreu, não é uma coisa restrita aos tempos de Paulo, mas é uma coisa que vem se desenvolvendo ao longo da história. Nós sempre teremos pessoas para tentar performar aquilo que só Deus é capaz de fazer. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a mentira vem de Satanás. Satanás é o mestre da imitação. E ele não vai poupar esforços para fazer com que as pessoas permaneçam escravas da mentira e da impiedade. E esses homens, segundo Paulo, são um fracasso moral. O seu comportamento é um comportamento de quem rejeita Deus. Eles não apenas tentam imitar aquilo que Deus faz para enganar as pessoas, mas eles fazem isso porque eles têm uma aversão a Deus. Eles têm uma aversão, no caso desses homens aqui impiedosos, de quem Paulo fala, ao Evangelho. Então, Paulo vai dizer que esses homens são um fracasso. Paulo vai dizer que a maneira como eles atuam vai levar essas pessoas, consequentemente, para um fracasso completo. Então, assim como Janes e Jambre foram expostos, no fim das contas, como farsas, porque o povo de Israel foi de fato liberto pela mão milagrosa de Deus, os que atuam como eles nesse tempo, e quando eu falo esse tempo, mais uma vez, a gente está falando do período da era cristã, também serão envergonhados. Podem não ser envergonhados agora, talvez a gente nunca veja essas pessoas sendo envergonhadas, mas um dia, quando nós estivermos diante do trono do Senhor, isso acontecerá. E o Senhor vai mostrar que Ele é Deus e que somente Ele é capaz de fazer as coisas que Ele faz. E aí, depois de a gente passar por esse caráter e por esse procedimento dessas pessoas ímpias, agora a gente vai falar de coisa boa. A gente vai falar do caráter e do procedimento de Timóteo. Falando sobre o caráter de Timóteo, lá nos versículos de 10 a 13, a gente vai observar que ele é um contraste com os ímpios. A gente pode enxergar Timóteo aqui como uma representação de todo cristão fiel. Todo cristão fiel deve agir como Timóteo agia. Todo cristão fiel deve agir de maneira que honre o Evangelho. Então, desde muito jovem, na região em que ele nasceu, ele já era um exemplo cristão a ser imitado. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem rapidinho lá em Atos 16, de 1 a 3. Enquanto os irmãos abrem, eu vou fazer uso da água.
Obrigado, irmão Ronaldo, que sempre abençoou com uma água os meus sermões. Atos 16, de 1 a 3. Diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, olha só, Timóteo, e aqui a gente está falando de um Timóteo bem jovem, tá? A gente está falando de um Timóteo que não era ainda nos padrões de hoje, vamos dizer assim, um homem feito, né? E desde muito jovem ele já dava um bom testemunho cristão. Ele teve uma boa instrução cristã em casa, né? E ele perpetuou essa boa instrução já na sua juventude. Então, por conta do seu perfil bíblico de pastor, Timóteo era justamente, né, depois ele vai se tornar um pastor, ele era justamente alguém com uma conduta exemplar. Ele era uma pessoa para a qual outros cristãos olhavam e para a qual também os não cristãos, para a qual os pagãos olhavam e viam ali um homem de Deus. Ele subscrevia, como o próprio texto vai dizer, ao ensino de Paulo, ou seja, o ensino apostólico, que é o ensino do próprio Cristo. Quando a gente vê aqui Paulo falando para ele que você subscreve ao meu ensino, significa que Timóteo subscreveu ao ensino apostólico e, consequentemente, ao ensino de Cristo, porque o ensino dos apóstolos é o ensino de Cristo. Então, Timóteo, além de subscrever aos ensinos de Paulo, ele também procedia como Paulo. Ele aceitava as suas recomendações, ele seguia os exemplos de Paulo. Então, a gente vê, né, que se o cara fazia alguma coisa como Paulo e ensinava como Paulo, a gente pode imaginar que era uma pessoa de muito respeito e de muita admiração por parte dos outros. Então, esse procedimento que Timóteo tinha, esse testemunho que ele tinha, contrastava diretamente com o dessas pessoas ímpias. Os versículos 11 e 12 vão mostrar que Timóteo também sofria perseguições. Não era apenas Paulo que era perseguido ou os outros apóstolos. As pessoas que andavam com eles e os demais cristãos, vamos dizer assim, a gente comum, também sofriam perseguições por conta do evangelho. Então, esse jovem pastor, como o próprio Paulo vai dizer, participava dos sofrimentos do apóstolo e dos demais cristãos. E é uma coisa que a gente deve entender como cristão também. Nós devemos participar dos sofrimentos uns dos outros em amor, no sentido de que nós precisamos manter a comunhão dessa maneira. Né? E também devemos ser exemplos uns para os outros, assim como Paulo era para Timóteo e Timóteo era para as outras pessoas. Nós também devemos nos ater aos ensinos apostólicos, aos ensinos de Cristo, porque essa é a nossa tarefa como cristãos. Então, quando nós nos reunimos aqui, nós fazemos isso, mas também quando nós saímos daqui, nós também devemos fazer isso. E aí nós vamos para o procedimento de Timóteo, agora encerrando esse capítulo, dos versículos 14 a 17. Então, as recomendações de Paulo, como eu falei para os irmãos no início do sermão, não eram necessariamente uma novidade para Timóteo. Paulo aqui não tinha intenção de repreender Timóteo, falando, olha, você está procedendo de uma maneira má e eu quero que você proceda assim. Não, o que Paulo está falando assim, olha, continua procedendo dessa maneira. Talvez eu não esteja aqui para ver, mas continua procedendo dessa maneira, não deixa a peteca cair. Faz com que o seu testemunho seja visto pelas pessoas e o seu procedimento também. Então, esse jovem pastor, que era Timóteo, já era um cristão fiel, ele já era conhecido pelo seu testemunho exemplar, e o que Paulo faz ao dar esse ensino é reforçar a necessidade de permanecer firme na palavra, no ensino que ele aprendeu desde a infância. Então, ao contrário dos ímpios, que procediam pelo seu próprio coração enganoso, Timóteo era piedoso, era marcado pela fé, era marcado pela sabedoria. Então, em vez de proceder pelo coração, ele procedia pela palavra de Deus. Essa é uma diferença muito grande entre aquele que é um verdadeiro cristão e aquele que é pagão, aquele que é ímpio. Porque o ímpio vai seguir aquele conselho que está em 9 entre 10 filmes, né, de Hollywood. Siga o seu coração, né? Mas não, a Bíblia fala o quê? O coração é enganoso, então nós devemos seguir o quê? A palavra.
Nós devemos seguir a fonte de toda a sabedoria, que é a palavra de Deus. E é isso justamente que Paulo vai dizer, né? Paulo vai lembrar a Timóteo que as Escrituras são o que o tornam sábio para a salvação. São as Escrituras que instruem o nosso proceder. O apóstolo vai reforçar justamente a importância de proceder o tempo todo com firmeza nas Escrituras. Então, enquanto as pessoas lá fora estão procedendo com base em John Locke, com base em Marx, com base em não sei quem, com base no que viu na internet, com base no que viu naquele filme, nós estamos procedendo de acordo com o que a Escritura está ensinando. E aí Paulo vai encerrar sua recomendação no capítulo lembrando da importância e da centralidade da Escritura. Porque não basta nós, e isso é uma coisa que nós sempre reforçamos, quando nós lemos a Escritura mesma nos ensina acerca disso, não basta nós procedermos de maneira exemplar, mas nós devemos anunciar a maneira exemplar de se viver, que é viver pelo Evangelho, anunciar o Evangelho. Então, Paulo vai dizer acerca da necessidade de ser exemplar e de estar firme na palavra, né? E isso não era uma verdade apenas para Timóteo, era uma verdade para todos os cristãos. Aqueles que creem devem ser instruídos e habilitados pela palavra de Deus a fim de testemunharem da sua fé através das boas obras e através do anúncio do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir. Então, diante de todo esse panorama, nós temos algumas aplicações que nós podemos fazer. Primeiro, a gente deve reprovar o pecado e não proceder como os ímpios, como os pagãos. É claro que os irmãos sabem que a caminhada cristã não é uma caminhada de vida perfeita. Nós pecamos todos os dias e nós vamos continuar fazendo isso até que o Senhor volte. Mas existe uma diferença muito grande entre pecar e se sentir contrito, pedir perdão pelo pecado, e viver praticando o pecado como algo contínuo, uma rejeição aberta ao Evangelho e àquilo que Cristo fez por nós. Nós também precisamos ser vigilantes em relação aos falsos mestres. Os falsos mestres estão em todo lugar. E muitas vezes, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, trazer para nós acreditamos que por pertencermos, por exemplo, a uma denominação que valoriza o ensino da Escritura, uma denominação histórica com raízes na Reforma, com raízes no Evangelho, na Palavra de Deus, nós estamos isentos disso, mas nós não estamos isentos disso. Nós precisamos vigiar, nós precisamos continuar firmes, nós precisamos o tempo todo olhar, porque os lobos estão espreitando do lado de fora, doidos para entrar. E nós precisamos também saber identificar a falsa religião que esses mestres trazem. E como que a gente faz isso? Manejando bem a palavra. Paulo vai dizer aqui nesse capítulo que a gente leu que a palavra é perfeita para toda instrução. Então nós precisamos saber manejar bem a Escritura, manejar bem a palavra de Deus. A vida cristã não pode ser feita com base em frases prontas ou com base naquilo que nós achamos que seja adequado, mas na palavra do Senhor, na instrução da palavra do Senhor. E, assim como Timóteo, nós devemos permanecer firmes no testemunho e na fé. Ou seja, anunciar o Evangelho e testemunhar desse Evangelho que é anunciado. A vida cristã deve contrastar com a vida pagã e o cristão precisa fazer isso de maneira que ele seja um imitador do ensino dos apóstolos, como Timóteo era, e também um praticante desses ensinos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que nós possamos ir para casa revigorados e pensando na palavra do Senhor para o nosso restante de semana, até a gente se encontrar aqui no domingo. Que Deus abençoe os irmãos. Amém, meus irmãos. Nós agradecemos ao Thales mais uma vez pela palavra. Todos nós fomos muito abençoados nessa noite. Então, que Deus os abençoe. Na volta para casa, vão em paz. Domingo nos encontramos novamente. Boa noite, queridos.